Pronto, acho que agora a gente consegue. A conexão estava meio lesco-lesco, então eu resolvi reiniciar a live. Agora eu acho que vai. Agora tá ok. Gravada, então eu tive que recomeçar aqui e já tô chamando o Dr. João Gronet para participar com a gente, tá bom? Olá, Dr. João Gronet, Pronto. uma boa tarde. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença aqui, por você ter aceito o nosso convite. É uma grande honra estar fazendo essa live com você. Ô, Micaela, obrigado. Eu achei que eu estava com alguma dificuldade técnica aqui, porque eu estava te enviando a solicitação de participação ao vivo aí, mas eu não sei o que aconteceu. Mas agora a gente conseguiu, não é? Tudo certo, estamos aqui online. Joia, joia. Bom, gente, inicialmente eu vou fazer uma apresentação do Dr. João Gronet, que ele é procurador da Fazenda Nacional e hoje ele é coordenador geral de estratégia e recuperação dos créditos, né? E ele topou fazer essa live com a gente para falar dessa transação da pandemia que é tão relevante que acabou de ser regulamentada pela portaria 14.402, em consonância aí com a lei 13.988, oriunda lá da conversão da MP 899. Então, João, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para você, reiterando o nosso agradecimento aqui. Micaela, obrigado. Olha, é um prazer estar aqui com você, viu? Agradeço a Tutoria Jurídica, ao PJT, a oportunidade. Agora vão começar aquelas maratonas para tratar da transação e é a primeira que eu faço depois da coletiva de imprensa que aconteceu na quarta-feira passada. E é um prazer, repito. O que é importante nesses eventos agora online, primeiro é que a gente aproxima as pessoas que, se não fosse essa ferramenta, a gente não conseguiria aproximar. E segundo, que é importante, principalmente num instrumento como esse da transação, deixar muito claro de parte a parte o que se pretende. Não raro, eu já ouvi de pessoas até do meu ciclo pessoal de amizade, ou até pessoas muito qualificadas, de que isso pode ser alguma estratégia da PGFN ou da administração tributária para colher informações, para poder cobrar o débito cá, o débito lá. E aí, por isso que a maioria dessas portarias que tratam do tema, elas começam com uns objetivos muito bem definidos. E essa transação excepcional não foi diferente. Ela trouxe de três objetivos claros, e um deles, como você disse aí na sua excelente introdução, é de fato permitir o restabelecimento da renda das pessoas jurídicas, das pessoas físicas, a retomada da economia, e tudo relacionado à superação dessa desgraça que aconteceu, não só no nosso país, obviamente no mundo. Então, mais uma vez, eu queria repetir aqui ao vivo, agradecer a você. Eu estava te devendo um tempinho essa live, e o assunto que a gente tinha combinado para tratar aqui, a gente vai tratar numa outra sem a menor dificuldade, porque é um assunto também muito interessante. E veja, ele converge sempre para o mesmo ponto, que eu gosto de falar, que é a justiça fiscal. Veja, é cada um pagar aquilo que deve dentro da sua capacidade de pagamento. Nada mais do que isso, é igualdade. Aliás, é a materialização da igualdade material nos princípios, normas e regras do direito tributário. Essa é a essência. Tá? Então, qualquer assunto que a gente trate disso, a gente vai ter que sempre convergir, olhar, mirar para a justiça fiscal. Não, Pronto. Eu queria propor uma forma da gente trabalhar aqui, Micaela, é o seguinte, da seguinte maneira. Eu acho que agora a gente já tem uma boa estrada de transação, porque isso foi desde o ano passado. Eu acho que é legal a gente dizer como isso aconteceu. Depois, falar de algumas questões que sempre atormentam quando a gente trata da transação, que é a questão da capacidade de pagamento. Por fim, eu posso, sem problema, sem dificuldade nenhuma, tratar de alguns pontos da portaria da transação excepcional. Mas eu queria começar dizendo, Micaela, que esse assunto é o seguinte, ele está há mais de 5 décadas para ser regulamentado no Código Tributário Nacional. E não foi à toa. Não é à toa que a gente está aí há muito tempo para regulamentar. Aí foi agora, em 2019, que a gente teve a oportunidade de sugerir a medida provisória e que foi muito bem aceita pelo Congresso Nacional, pelo relator, pelo deputado relator, por todo o corpo de congressistas, né? E aí culminou na publicação da Lei 13.988. Portanto, me parece que é um case de sucesso, viu, da implementação de um novo instituto e que agora, para sorte ou para o azar nosso, pode servir também para tratar, digo, para sorte de poder tratar, mas para o azar de a gente estar vivendo uma pandemia dessa, né? Tratar dessa questão, porque veja, a solução que seria apresentada não fosse a transação, eu não tenho dúvidas. Era um refis que, aliás, já estaria aprovado.
não estaria nem em discussão no Congresso Nacional, não. Já teria aprovado lá em março, por medida provisória, certo? A gente estaria agora discutindo a conversão no projeto de lei, né? Então, veja, a demora da regulamentação da transação no âmbito do nosso ordenamento, ele decorre realmente de uma falta de maturidade para tratar do assunto nas décadas de 60, 70, 80, 90 e na primeira década do atual século. Isso pressupõe, por exemplo, a transação, uma aproximação, pressupõe primeiro uma atividade de desjudicialização, de a gente compreender que nem tudo cabe ao judiciário, certo? De que a gente pode sentar aqui, de parte a parte, e conversar para resolver os nossos problemas, sem envolver, eu vou colocar aqui o árbitro como gênero, né? Sem envolver um árbitro, sem envolver um juiz, tá? Esse é um pressuposto. E a Procuradoria tem se dedicado a isso na última década com alguma intensidade. Aí isso passa também... Exatamente. É um exemplo, inclusive, João. A gente em várias lives aqui tem falado isso, que vocês estão na frente, disparados de todos os demais entes, com o negócio jurídico processual, com a questão da transação, com todas essas formas de você, com antecipação, a garantia administrativa. Então, assim, só elogios. Obrigado. Não, imagina, Micaela, você sabe que eu falo pelos cotovelos, né? Então, se você quiser aí me interromper, fique à vontade. Mas, em suma, envolve, portanto, essa aproximação do contribuinte com a administração tributária em geral. É fundamental, não tem como você sentar numa mesa pessoas absolutamente estranhas, porque não vai sair dali um produto que permita ambos considerarem como se tivessem ganhado. Ou seja, eu entrei numa situação na mesa e saí com uma situação melhor para mim. Agora, isso é fácil quando um consegue impor a sua vontade para o outro. Quando a gente parte para uma questão negocial, em que ambas as partes precisam sair com essa sensação, isso não é uma norma, uma lei ou uma emenda constitucional que impõe. É a própria maturidade do corpo de advogados privados, do corpo de advogados públicos, da administração tributária e do corpo político, com clareza para mim. E, portanto, a gente vem nessa escalada, tem aí o negócio de processual, excelente, caso de sucesso, muito bom. E agora a gente se sentiu preparado para a transação dos créditos inscritos em dívida ativa da União, e aí veio essa medida provisória, seguida da conversão de lei, e a gente já teve aí, em resumo, 3 grandes marcos, né? Digo, impossibilidade de adesão, que a gente pode tratar depois com mais calma. Primeiro veio o edital, de 2019, permitia a adesão de um certo tipo de pessoa jurídica com desconto, não era franqueável a todos. Logo no primeiro trimestre do ano, a gente foi também levado a propor a transação extraordinária. Afinal de contas, o que se avizinhava era um cenário muito ruim. Bastava quem estivesse aqui no Brasil olhar para a Itália, ou para a Espanha, ou para o Reino Unido, que perceberia que isso ia chegar aqui inexoravelmente. Portanto, veio a transação extraordinária, que era franqueável a todos os contribuintes, mas que por isso não podia conceder descontos. Afinal de contas, a legislação tem uma limitação muito justa. E agora a gente está diante da transação excepcional. Portanto, são 3 marcos muito importantes, né, que regem esse instituto. Mas um ponto que é muito importante, você tocou aí na sua introdução, Micaela, e o Procurador-Geral acho que trouxe um paralelo muito interessante lá na coletiva de imprensa, que é o seguinte: transação não é refis. Veja, pode chamar do que quiser, tá? Mas não é a mesma coisa do que aquilo que a gente está tradicionalmente habituado a ver sair do Congresso Nacional de tempos em tempos. Eu tinha uma apresentação que eu costumava fazer até 2013, 2014, e nessa apresentação tinha um slide em que eu compilava todos os refis, né, todos os parcelamentos extraordinários foram abertos desde 2000. Eram mais de 50. A gente tem parcelamento extraordinário cujo aderente foi uma pessoa jurídica só. A gente tem outros que foi franqueado para pessoas jurídicas que, de fato, não necessitavam de um desconto. E outros que, se a gente for calcular lá o montante que está sendo pago hoje, não é suficiente para liquidar o total de dívidas daquela determinada pessoa jurídica, e aí gera mais judicialização, gera mais encargos, e onera ainda mais a atividade econômica do nosso país. Portanto, uma premissa: a refis, a transação não é refis, tá? Isso é clássico. O refis, ele tem as suas vantagens, mas as vantagens talvez se equivalham ou até superem as vantagens que podem ser observadas, de maneira que era preciso a gente avançar com um instituto mais benéfico para aquilo que eu disse no começo, que é a justiça fiscal, certo?
Não adianta, e disse o procurador-geral lá na coletiva de imprensa, não adianta você tratar o enfermo, os enfermos, ou até mesmo aqueles que não estão com doença nenhuma, com a mesma dosagem, a mesma posologia de remédio. Afinal de contas, a aplicação dessa medicação depende da enfermidade que se enfrenta. Veja, a pandemia deixou também muito claro, e tem um relatório da Deloitte muito interessante, que as pessoas jurídicas, e a maioria delas, estão sofrendo com a pandemia, isso é muito claro, setor de serviços, por exemplo, setor produtivo, evidentemente. Agora, alguns setores, poucos, reconheço, estão se beneficiando com o momento. A exemplo, por exemplo, a exemplo de alguns exportadores. Né? Afinal de contas, o dólar bateu aí quase R$ 6 por $1 e isso beneficiou a sua atividade produtiva. Seria o caso, portanto, de franquear a todos, de maneira indiscriminada, uma possibilidade de quitação do seu crédito com descontos? E essa que é a questão que se coloca. Veja, não é uma questão de permitir a facilidade de pagamento de tributo. Isso eu acho que está evidente no momento. A questão é beneficiar e facilitar para todos ou para aqueles que, de fato, necessitem dessa ajuda. Tem um relatório da Receita Federal muito interessante que trata dos malefícios desses parcelamentos extraordinários e isso, a toda evidência, mostra o quanto é ruim em termos orçamentários para nós. E sempre com aquela concepção, Micaela, que a gente precisa ter, que é o seguinte, alguém que paga um tributo com desconto, primeiro, isso gera um sentimento horrível de descumprimento voluntário das obrigações acessórias ou principais para o futuro. Tá? Portanto, como você disse aí no começo, isso gera uma cultura péssima, tá certo? E demais, e indo adiante, isso frustra projeções orçamentárias que, em última análise, vão financiar políticas públicas em benefício do povo do Brasil. Tá? Não existe mais aquela concepção, ou pelo menos não deveria existir, a gente precisa se descer dessa masmorra que o direito tributário se colocou, que é o seguinte: eu pago tributo para sustentar o rei. Isso não existe mais. Eu pago tributo para sustentar uma sociedade que eu estou vivendo de uma maneira democrática. Portanto, o que eu pago é para asfaltar a minha rua, a rua do meu vizinho e a rua do cara que mora em outro estado da federação. Isso serve, por exemplo, para prestações negativas, para segurança pública, para prestações positivas. Veja aí o auxílio emergencial. Esses dias eu estava comentando com uma colega minha que conseguiu reconhecer uma fraude durante a pandemia agora, uma fraude que está estruturada enorme, e ela me mandou, estimou o volume, o montante de quanto ela conseguiu arrecadar. Eu dividi isso, imediatamente falei, olha, divide isso aí por R$ 600 e veja quantas pessoas a gente vai poder beneficiar com essa política, com esse seu combate à fraude. Realiza essa atividade. Veja, não é em benefício de A ou B, é em benefício de todo o povo do Brasil. Portanto, essa é uma concepção que a gente precisa ter muito em mente, de que a atividade do cobrador de impostos, e eu estou nessa posição já há quase 12 anos, ela não é nada, ela não é uma posição... Veja, a gente não está fazendo mal, não é isso. Recolher tributo é uma obrigação necessária, porque decidimos em algum momento, e eu acho que ninguém quer regredir para uma anarquia, decidimos sustentar-nos dessa forma, viu? E aí é seguindo o compromisso que a Constituição diz. A Constituição não se compromete com nada mais do que promover a redução da desigualdade social. E é isso, certo? Se eu dou descontos... Se eu dou descontos para uma pessoa jurídica ou pessoa física que não necessita, na verdade eu vou estar tirando de algum outro canto. E isso tem que ficar muito claro. Fora que eu vou violar a lei de responsabilidade fiscal e etc. Portanto, esse é um primeiro passo que a gente precisa dar para consolidar a transação. Eu não estou falando de refis. Aqui é aplicação de desconto, principalmente nessa modalidade agora da transação excepcional, para pessoas jurídicas que demonstrarem que ou já estavam numa situação muito ruim, ao longo de 2016, 17, 18, 19 e continuam ruim em 2020, ou que até vinham bem. Veja, vinham faturando, ou uma pessoa física que vinha aí com a sua atividade econômica sustentável, ok, mas que, por causa dessa grande depressão econômica, sem paralelo, ou pelo menos com poucos paralelos na nossa recente história do nosso país, a gente precisa considerar isso, certo? E essa que eu acho que é uma das grandes novidades da transação excepcional. Qual seja, considerar um fato que aconteceu há pouquíssimo tempo para mostrar ele como ele é relevante na aplicação de descontos na adesão desse parcelamento. Antes, Micaela, de entrar
efetivamente aí nas modalidades, eu gosto sempre também de falar um pouquinho, nem que seja brevemente, do que é exatamente essa questão dos irrecuperáveis ou difícil de recuperação. Porque é um ponto que eu vejo que gera muita dúvida, e aquelas dúvidas que podem... Assim, olha, mas isso é arbitrário. Você estima de maneira arbitrária, isso pode gerar desigualdade, mas veja, o objetivo aqui é exatamente perseguir a igualdade. E aí, o processo de controle desse tipo de aplicação de desconto, se você me permite dizer, é o mais moderno do mundo. Certo? A gente foi buscar o que é de mais moderno no controle dessa atividade de aplicação de desconto para quem é irrecuperável de difícil de recuperação. E me desculpe ser pueril, mas é o seguinte, a forma da gente controlar isso aí é com a transparência ativa. Certo? É divulgando o que foi feito para quem foi feito. Ponto. Essa é a melhor maneira, o controle social. O brasileiro está pouco habituado com isso, mas ele precisa saber o seguinte, eu exerço atividade econômica de transporte de carga. Tudo bem. O meu concorrente direto, ele se beneficiou de um programa de transação extraordinária em que termos? Eu preciso saber, isso precisa ficar claro para todo mundo. Afinal de contas, a transparência é a premissa. Isso é fundamental estabelecer. Também é, aqui na transação excepcional, uma premissa, portanto, que isso fique de maneira mais clara para todos, para evitar qualquer alegação de arbitrariedade na atividade da Procuradoria e da Administração Tributária como um todo, viu? Mas a capacidade de pagamento, ela não é uma coisa complexa. A gente precisa compreender a capacidade de pagamento a partir de uma regra geral e descer para algumas exceções. Então, veja, como a gente vai estabelecer o que é recuperável e o que é irrecuperável? Ou melhor, o que tem uma recuperabilidade boa, do que tem uma recuperabilidade ruim, ou até o que é irrecuperável. Como é que a gente vai discretizar isso no mundo dos fatos? A portaria diz lá com muita clareza que a gente tem 4 níveis. A e B, em tese, são recuperáveis. C e D, em tese, são irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Tá, mas como é que é esse processo aí? Vocês têm uma bola de cristal aí dentro da Procuradoria? Evidente que não, infelizmente. A recuperabilidade, regra geral, Micaela, ela é estabelecida a partir das informações econômico-fiscais e patrimoniais do nosso devedor. Então, veja, trocando em miúdos, é a aplicação de uma equação matemática sobre esses signos presuntivos de atividade econômica, atividade financeira ou patrimônio do nosso devedor. Não é nada mais do que uma equação matemática aplicada aos resultados da empresa, ou da pessoa física, claro. E, portanto, a gente chega àquilo que a gente pode estimar como a capacidade de pagamento. E o que é isso? Capacidade de pagamento em 60 meses, e os 60 meses têm uma justificativa, e qual é? Ela é ligada à possibilidade de parcelamento ordinário. Afinal de contas, hoje, qualquer um pode aderir, pode parcelar os seus débitos em 60 meses sem a menor dificuldade. Portanto, eu preciso estimar o quanto aquela minha pessoa física ou a pessoa jurídica que são devedoras podem pagar em 60 meses. Tá? Então, eu vou lá, aplico essa equação matemática, como eu disse, e se eu chegar à conclusão que ela pode pagar o seu débito em até 60 meses, o que eu vou dizer? Eu falo, olha, recorra ao instituto aberto de maneira atemporal, que é o parcelamento ordinário, certo? Você não precisa de um desconto. Afinal de contas, eu estou estimando aqui, isso óbvio, com todo contraditório para a defesa, eu estou estimando aqui que você pode pagar dentro dos 60 meses. Portanto, a ferramenta, o remédio para você, na verdade, não estou falando que é um placebo, mas é um remédio diferente do outro. É um remédio mais brando, que permite que você faça o alinhamento da sua regularidade fiscal apenas alongando o pagamento. Ou seja, dividindo o volume total por até 60 prestações em até 5 anos, certo? Agora, digamos que a aplicação dessa equação matemática me indique que aquele devedor, mesmo alongando, mesmo em 5 anos, não tem a capacidade de pagar o volume total. Então, digamos que a gente estime que ele possa, por exemplo, pagar 50 mil, mas o seu débito está em 70 mil. O que a transação na dívida ativa permite? Ela permite que a gente aplique descontos no volume, nos acessórios, né? Sem invasão do principal, obviamente, isso é uma vedação legal lá. Aí também alongue de forma extraordinária o pagamento, além dos 60, portanto. Ele pode pagar ou em 100 ou em 145 prestações, certo? Então,
Só aqueles que a gente entenda, a gente veja de uma maneira objetiva, por meio da aplicação de uma equação matemática nos seus signos presuntivos, como eu disse, não possa pagar, é que começa a entrar em campo a medicação, veja, o antibiótico, certo? E como todo bom antibiótico, quem aí tem filho sabe, não é para se dar para qualquer resfriado. Muito pelo contrário. Então, essa é a lógica, viu, da capacidade de pagamento. Ela é estimada a partir da aplicação de uma equação matemática. E como é que entra? Qual é a diferença desse conceito que eu disse aqui? Esse era o discurso que eu tinha até a transação excepcional, tá? Eu parava aqui e ia para a regra especial. E o que difere agora na transação excepcional? Veja, esses signos, eles eram colhidos a partir de informações prestadas pelos contribuintes das suas obrigações acessórias ou de terceiros, administração tributária. Agora, como eu não tenho como captar isso de uma maneira imediata, e veja, o problema é de agora. A degradação do faturamento das pessoas jurídicas e a degradação da capacidade de gerar renda das pessoas físicas, ele aconteceu de abril para cá, são 60 dias. Que obrigação acessória que revela isso? Nenhuma. Veja, pessoa física está entregando agora, e aliás, o prazo foi estendido, eu ainda não entreguei. Então, eu não conheço o impacto da pandemia na geração de resultados, ou, por exemplo, na receita de uma pessoa física. Eu só sei até 2018, que eu tenho a declaração de 2019. Sim, mas o problema é de agora. E aí, a solução encontrada foi utilizar as informações que a gente já tem, mas franquear ao devedor pessoa física ou pessoa jurídica que insira manualmente lá na hora da adesão as informações, seus resultados de 2019 e os resultados de 2020 até a data da adesão. Então, se ele aderir agora em agosto, ele vai informar até julho, e aí a gente vai fazer um cotejo dessas informações de maneira a degradar proporcionalmente a sua capacidade de pagamento. Tá? Agora, ele vai informar e vai ver se pode fazer adesão, certo? Se ele achar que não quer, que não tem direito ou não vale a pena fazer adesão, por exemplo, que o que foi franqueado para ele não é interessante, ele simplesmente não vai concluir o processo, certo? Então, veja, isso é um procedimento prévio. Essas informações são prévias à efetiva adesão. Digamos que ele esteja num parcelamento ordinário ou num parcelamento extraordinário antigo. Ele vai poder fazer isso e chegar lá na última tela e dizer, olha, vale a pena migrar, botou lá na ponta do lápis, ou não. Melhor eu ficar aqui no meu programa de parcelamento que eu já tenho alguns descontos aqui e, portanto, cá fico, certo? Esse é um passo interessante. Portanto, o impacto da pandemia, em linhas gerais, ele é um fator redutor da capacidade de pagamento. Essa é uma grande novidade, certo? E aí, Micaela, a gente vai para a regra que eu chamo de uma regra especial. Além da gente poder medir a capacidade de pagamento por esses signos, algumas situações cadastrais, ou seja, algumas situações ligadas à situação fática do devedor ou ligadas às circunstâncias da dívida ativa, é o que eu chamo que degradam essa recuperabilidade do crédito automaticamente, certo? E essas circunstâncias estão lá numa portaria do ministro da Fazenda, do então ministro da Fazenda, hoje atual ministro do Estado da Economia, estão na portaria 9917 também da PGFN, a portaria que veio quando a MP foi convertida em lei. Estão lá também, em poucas linhas, lá na transação excepcional. E um excelente exemplo para isso é, por exemplo, as inscrições cuja exigibilidade está suspensa há mais de 10 anos. Diz lá a portaria 9917 que, independente da capacidade de pagamento, veja, pode ser uma empresa muito saudável, certo? Cuja capacidade de pagamento é invejável mesmo no momento de pandemia. Se ele tiver um crédito escrito em dívida ativa da União, cuja suspensão de exigibilidade esteja em vigor há mais de 10 anos, essa circunstância degrada automaticamente a recuperabilidade daquele crédito de recuperável para irrecuperável. E por que isso? Afinal de contas, não está no controle do credor, ou apenas no controle do credor, a recuperabilidade daquele crédito. E ele está há mais de 10 anos com uma pendência cujo Fumo Bons Iuris recomenda que seja retirado do balanço geral da União e que seja considerado irrecuperáveis a ponto de permitir a aplicação de desconto. Outra circunstância, por exemplo, é
as pessoas jurídicas com cadastro fiscal baixado, ou inapto, ou cancelado no âmbito da Receita Federal. Pessoas físicas com óbito anotado, também é um outro excelente exemplo. Então, veja, a gente tem uma regra geral e tem regras especiais. Uma pessoa jurídica em recuperação judicial, mas com franca produtividade, a gente tem bons exemplos aí, viu? De pessoas jurídicas em recuperação judicial, mas produzindo e faturando bastante. Ela é considerada automaticamente, seus créditos são considerados automaticamente aí recuperáveis. Então podem lá, nos termos da 9917, propor uma transação individual, por exemplo, certo? Então, veja, a gente tem a regra geral e a regra especial para chegar a essas conclusões, certo? Entrando nas possibilidades da linha do tempo, lá no final do ano, veja, a ferramenta ela foi criada, veja, ela é multicanal. Como, na ausência de uma melhor palavra, ela se amolda a uma série de situações. Dentre elas, essa pandemia que não estava prevista, talvez aí por Nostradamus, mas pelo menos ninguém do mundo moderno tinha visto que isso ia acontecer em 2020. E ela serviu. Veja, ela tem aplicação. Se daqui a 10 anos acontecer uma outra pandemia, Deus me livre, mas se acontecer, está aqui a ferramenta. Não precisa do Congresso Nacional se movimentar para fazer um refis a cada circunstância difícil pela qual passa. A administração tributária, considerando aspectos da política econômica, aspectos da arrecadação, aspectos da necessidade de geração de orçamento para poder financiar políticas públicas, como é o auxílio emergencial, vai poder trabalhar, o Estado vai poder trabalhar, o Executivo vai poder trabalhar para poder franquear ao povo do Brasil. E veja, quando eu digo ao povo do Brasil, não estou falando só dos devedores, não, estou falando daqueles que precisam de uma prestação positiva imediata. Afinal de contas, as contas do Brasil já não vinham bem. E a gente ainda precisou aprovar, e veja, se pudesse mais do que R$600, que fosse mais de R$600, de um dia para o outro. Eu lembro que a gente estava numa reunião ouvindo, né, a professora Rita de la Ferre sobre o IVA, e a reunião foi desmontada imediatamente, porque a notícia da pandemia era uma bomba. E uma bomba, e quando acontece isso, o que a gente precisa fazer? Olha, o direito administrativo tem suas ferramentas? Tem lá a requisição. Não quero entrar muito no direito administrativo para não falar nenhuma besteira. Mas, enfim, tem lá a requisição. O Congresso tem suas ferramentas? Tem. O direito constitucional tem as suas, tem lá o Estado de Sítio, Estado de Defesa tem, não sei se vão ser aplicados, mas tem lá também. O direito penal tem as suas? Tem, não sei se aplicaram alguma coisa aí de diferente, mas, enfim, tem lá a possibilidade. Tá aí o direito tributário. Qual é a ferramenta do direito tributário? Ele lá no Congresso Nacional e pediu um refis que eu vou aplicar para todo mundo. Isso não faz o menor sentido. Agora a gente tem. A ferramenta disponível é a aplicação, na medida da necessidade, de um alongamento extraordinário e de uma redução aplicada aos débitos. Então, veja, final de 2019, a gente botou na rua a regulamentação, veio a MP, botou a regulamentação, que já foi substituída pela portaria 9917, e veio o edital 1 de 2019, com as suas características, né? Ele permitia a adesão de pessoas jurídicas ou físicas cuja capacidade de pagamento estava naquela regra excepcional que eu falei lá anteriormente, ou seja, aquelas pessoas jurídicas cujo cadastro era inativo na Receita Federal. Por quê? Porque eu poderia, naquele momento, objetivamente aplicar o desconto. Eu não precisaria fazer um cálculo de uma capacidade de pagamento individual para cada um, certo? Tá lá, o seu CNPJ está baixado, pode aderir. Tem o óbito anotado? Pode aderir. Então, veio o edital número 1, trazendo a possibilidade de adesão com desconto. Em março, agora, desculpa, eu não me recordo, a 9924, ela é do mês de abril. Ela é de abril de 2020, veio para permitir permitir com que as empresas, pessoas jurídicas e físicas, continuassem a manter uma regularidade, mesmo sabendo que a gente estava a um pé do abismo. E aí, o que foi feito? Uma possibilidade de adesão, uma prestação inicial bem pequena, né, que é 0,33% do volume total de crédito, por 3 meses,
e o pagamento da diferença sem descontos. Afinal de contas, a gente está falando aqui de qualquer pessoa jurídica e qualquer pessoa física, independente da sua capacidade de pagamento, pudesse pagar o seu débito lá mediante a divisão do restante pelo número de prestações faltantes. Tá? Isso foi feito. A adesão, confesso que me surpreendeu positivamente. Foram 30 mil aderentes. E a questão principal, qual foi? Olha, vamos franquear aqui um respiro durante os 3 primeiros meses. Assim como veio a portaria da prorrogação da CND, que aliás foi um pleito da OAB Rio de Janeiro, foi um pleito da OAB São Paulo, pleito da OAB DF, OAB Nacional também. Foi feito. A suspensão dos atos de cobrança foi imediatamente feito. A gente suspendeu qualquer procedimento de responsabilização administrativa, todos os procedimentos de protesto, prazos todos suspensos. E veio também a transação extraordinária, compreendendo que o momento era o seguinte: olha, gente, vamos aqui franquear um respiro para a gente ver qual vai ser o cenário, com a consideração de que é muito provável que ele seja catastrófico, e foi. Está sendo, aliás. Né? Muito bem. E aí veio a portaria 9924, da transação extraordinária, com as suas peculiaridades, certo? Podem todos aderir, não só os irrecuperáveis, porque a gente não está falando de desconto aqui. Bom, foi suficiente? Basta você ver, Micaela, o quanto se movimentou o Congresso Nacional nesses últimos dias, para perceber que não foi suficiente. Se falava muito em um novo refis. O ministro do Estado da Economia, o ministro Guedes, deu uma entrevista, acho que foi participando de uma live, veja, eu depois só acompanhei pelos jornais, infelizmente não consegui acompanhar ao vivo. Ele disse, olha, vamos ver como é que funciona, se funciona, e como é que vai funcionar o Instituto da Transação, antes de propormos antes de cogitarmos um refis, certo? E aí veio a transação excepcional, com as suas peculiaridades, pensando exatamente para esse modelo agora de prospecção de um cenário catastrófico da pandemia. Então, veja, o modelo matemático utilizado, os estudos que foram feitos para poder chegar a uma oferta condizente com a necessidade dos atores da economia, foi de que a gente precisaria de um momento grande e robusto de estabilização, quando há adaptação das pessoas físicas e jurídicas a esse momento, né? Então, esse momento de estabilização fiscal ele vai ser longo. A gente estabeleceu aí 1 ano para essa estabilização, enquanto se adapta, enquanto as pessoas, os atores econômicos se adaptam a esse novo cenário. E aí, vamos ver as atividades econômicas que ficam, quem se amolda, quem consegue se amoldar, aquelas vão ter uma retomada, não sei até que ponto aí a gente vai conseguir retomar ainda nos próximos meses de uma maneira mais intensa, mas enfim, estabeleceu-se que era preciso um momento de estabilização enquanto durasse essa adaptação, certo? Depois, na retomada, que veja, não vai ser tão logo, infelizmente, pelas nossas projeções, que a gente vai ter também um segundo momento, em que, passada esse prazo, esse primeiro momento, em que a gente vai começar a pegar, olha, agora vamos dividir o volume total de créditos pelo número de prestações aplicados os descontos e começar, de fato, a receber o que estava escrito em dívida ativa. Então, veja, são 2 momentos, tem um slide muito, muito interessante, deve estar disponível lá no site da PGFN e no Ministério da Economia, em que fica muito clara essa projeção, né? A linha de crescimento econômico, ela vem numa crescente um pouco decepcionante, mas vem, né? É o nosso país, né? Com todas as suas peculiaridades. De repente tem uma queda abrupta, e a gente chega no fundo do poço e começa a retomar lentamente, dada a monstruosa paulada que tomamos desse ser vivo. Então, foi dessa maneira que a gente concebeu uma adesão a essa transação excepcional. E aí, um primeiro aspecto que é interessante da transação é exatamente prever uma entrada que pode ser diluída em até 12 prestações. Ou seja, é uma parte pequena do volume total de créditos que pode ser paga em até 12 meses. E quando eu digo pequena, ela representa no total 4% do débito. Então, 4% do débito pode ser pago em até 12 meses, certo? Ou seja, 0,33 dízima periódica do crédito vai ser pago por mês nesses próximos 12 meses. Então, se uma pessoa jurídica deve 100 mil reais,
significa que ela vai pagar, vamos botar aí R$ 1 milhão, tá? Se ela deve R$ 1 milhão, significa que ela vai pagar R$ 3.333 por mês. É um volume bem pequeno. Se ela deve R$ 100 mil, por que eu evitei o exemplo dos R$ 100 mil? Porque 0,33 de 100 mil é 333. Mas a prestação mínima é R$ 500, né? Mas veja, de qualquer maneira, ainda é assim algo cujo alcance, imagino que esteja à disposição da maioria das pessoas jurídicas que enfrentam essa dificuldade, certo? Então, vai durar, esse 4% ao longo de 4% vai durar 12 meses, enquanto estimamos que dure também o período de estabilização fiscal, e aí depois vem a parte da retomada, em que se pega o volume total de crédito que restou, os outros 96%, e aí, considerando a necessidade de aplicação de descontos sobre essa conta, né, que podem chegar até, e é interessante, podem chegar até 100% dos acessórios, não pode invadir o principal por causa do dispositivo legal, mas podem zerar todos os acessórios, juros, multa, encargo legal, vão ser divididos, e aí vai ser a maior prestação entre a fração do volume total sobre o número de prestações ou 1% da receita bruta dessa pessoa jurídica. Por quê? Afinal de contas, se a receita bruta dela também for crescendo de uma maneira interessante, é importante que a prestação também cresça na mesma medida. Então, veja, Micaela, é uma maneira que encontramos de fazer desculpe a comparação, mas é um terno sob medida. Essa é a verdade. O que você precisa? Precisa disso. Então, tome aqui uma forma de equalizar os seus créditos. Fique regular. Pague durante 12 meses uma prestação mínima. Fique regular. Tente exercer sua atividade econômica. Supere essa fase dos 12 meses. E depois, já aí, numa retomada, espero, liquide o seu passivo com o país de uma maneira também bem facilitada. Afinal de contas, a gente está falando aí de um parcelamento que, somando as 12 prestações iniciais da entrada, pode ir até 145 vezes, a depender da natureza da pessoa jurídica. Portanto, em linhas gerais, era mais ou menos isso assim, que eu tinha a dizer da transação extraordinária. O que tem de além aí para dizer é que ela diferencia, por exemplo, pessoas jurídicas de qualquer natureza daquelas microempresas, empresas de pequeno porte, santas casas, instituições de ensino, demais organizações da sociedade civil. Tem, franqueia, por exemplo, a pessoa física, uma forma de equalização dentro das balizas legais, obviamente, mas para a pessoa física também uma maneira muito facilitada de regularização dos seus débitos. Afinal de contas, muitas pessoas físicas também passando necessidade nesse momento. E eu queria, se você me permite, Micaela, só também aí finalizar dizendo, ressaltando o que diz lá o artigo 2 da portaria, para que isso fique muito claro, de que o objetivo da transação ele é a superação de uma situação transitória econômico-financeira pela qual passa o nosso país. E fundamental, Micaela, é manter a manutenção da fonte produtora, do emprego e da renda. Esse é o foco. Pode parecer aí para muitos que a atividade de um coordenador geral de estratégia de recuperação de crédito fica frustrada diante de um momento desse, mas veja, pelo contrário. Eu acho que o sentimento toda a PGFN é de que a gente precisa, é nosso dever ofertar para o nosso país uma maneira, a nossa contribuição, a forma como a gente vai contribuir para a superação desse difícil momento, desse lamentável momento, desse triste episódio da história do mundo e, obviamente, aí, talvez um pouco mais intenso do que os outros países do nosso querido Brasil, viu? Não, fantástico, João. Todo mundo está parabenizando aqui a live. Acho que você foi extremamente claro, objetivo e trouxe o contexto histórico de tudo isso e demonstrou o tratamento da isonomia material, né? Porque o que vocês querem com essa transação é realmente tratar as pessoas de forma diferente na medida que elas estão se desigualando, né? Não dá para a gente passar uma régua e tratar todo mundo igual, porque isso não é justiça fiscal. Então, assim, parabéns para vocês com relação a isso. Eu queria só te fazer uma pergunta, que é com relação ao seguinte, que uma das pessoas que estavam aqui vendo a gente perguntou, como é que é feita a adesão? É pelo Regularize mesmo? Existe uma outra forma de adesão? Não, ela é exclusivamente pelo Regularize.
Então, veja, a gente não vai ter... Aliás, até o momento nem recomenda, né? Que a gente franqueie os balcões da Procuradoria para isso. A adesão é pelo Regularize. Lá, a pessoa jurídica vai poder informar todos aqueles dados econofinanceiros que a portaria demanda. Vai conseguir observar lá as modalidades que lhes são franqueadas, dada a sua circunstância, vai fazer adesão e bola para frente. Um detalhe interessante, importante, aliás. Essa transação excepcional, ela é possível para devedores que consolidem crédito até 150 milhões de reais. Veja, a gente está falando de um patamar já bem alto. Bem alto. Aí você vai falar assim, João, mas tá, e quem deve acima de 150 milhões vai fazer o quê? Vai ficar com o pires na mão? Não. Só que a solução é diferente. Para isso, a pessoa jurídica, que veja, 150 milhões de reais não é uma pessoa jurídica, não é um devedor comum como qualquer outro. Para esse, continua sendo possível a adesão à transação na modalidade da transação individual, lá da 9917. E esse sim, a gente vai poder... veja, não é uma questão de dar mais atenção, mas é uma questão de discutir melhor as cláusulas, afinal de contas, muitas vezes envolve garantia, envolve uns aportes maiores, mas então, salvo essa circunstância, a adesão é estritamente pelo Regularize lá. Que, aliás, Micaela, é um outro investimento da Procuradoria. Ninguém mais aguenta ficar protocolando papel na repartição pública. Entendeu? A gente não está mais na época do Lineu Silva, veja. Certo? Você não precisa ir mais lá para poder... a não ser que precise. Certo? Mas veja, tudo hoje pela internet. A gente está aqui, você está no Rio de Janeiro, eu estou em Brasília. E as pessoas devem estar espalhadas aí por todo o Brasil. Né? Então, eu acho que a essência é essa. Tudo se faz sem necessidade presencial, salvo as exceções, que tem que ser a minoria. Não, perfeito, João. Eu quero te agradecer demais. Eu quero dizer que a gente vai fazer uma live sobre devedor quanto mais, porque inclusive é uma das vedações, né, para eles poderem incluir aí, entrar nessa transação da pandemia. Mas infelizmente, como o tempo já está acabando, eu queria te agradecer muito, João, mais uma vez, pela explicação, pelos esclarecimentos. O pessoal está agradecendo aqui bastante, parabenizando você pela live. E te deixar para dar as palavras, considerações finais em relação à nossa live aqui. Ô, Micaela, eu queria agradecer o espaço. Veja, você sempre foi uma interlocutora muito qualificada aí. Quando eu estive no Rio de Janeiro, você me tratou com muito carinho. O pessoal da OAB Rio de Janeiro também, do SEAT. É fundamental a gente manter essa porta de interlocução aberta. Eu queria só te agradecer e colocar aí para o público que nos ouve que, veja, a Procuradoria ela está destinada, obcecada por permitir que a gente supere essa dificuldade da melhor maneira possível. Eu queria desejar aí muita saúde a todos que nos ouvem e dizer que eu estou esperançoso de que a gente vai sair na outra ponta, mas o trabalho ele é duro, viu? E vamos em frente. Eu acho que é isso que nos conforta, João, a gente saber que a gente tem órgãos como vocês de vanguarda que estão realmente tirando aquela visão que todo mundo tinha do contribuinte, né? Que só tem que pagar, só tem que pagar. Não, existe uma visão pagar o justo, né? E tentar ajudar a pessoa realmente a recuperar seu fôlego econômico para produzir, porque isso vai gerar mais riqueza, vai gerar mais tributo e a gente consegue sair desse momento horrível que a gente está vivendo. Então, muito obrigada, João. Pessoal, muito obrigada pela participação. Um forte abraço para todo mundo. Fiquem bem e até semana que vem. Beijo grande. Tchau. Às ordens. Beijo.